Boa noite. A nossa convidada de hoje, médica, doutora Denise de Carvalho, gastroenterologista, tá? Ela premiada pela Organização Mundial. Sejam todos bem-vindos. Voltamos. Denise, voltamos. Tá ok? Tá ok agora? Tá ok. Tô te vendo bem agora. Tá melhor do que Vamos tava lá. antes. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente estava falando da questão da vacina, né? Você me perguntou o que eu achava da questão da vacina para a Covid-19. Então o que eu estava explicando é o seguinte: o grande problema do SARS-CoV-2, que é o nome deste tipo de coronavírus, na verdade é a resposta inflamatória desencadeada por ele. É a resposta inflamatória do próprio indivíduo. O grande desafio da vacina, no caso da Covid-19, é justamente ter uma partícula viral ou o vírus atenuado que cause uma resposta imunológica, ou seja, de memória, de pressão, que não cause a resposta inflamatória. Será que a gente vai ter esta segurança? O que a gente tem visto é que as vacinas que estão nas fases mais adiantadas, que estão aí lá para a fase 3, por exemplo, algumas delas estão dando muito efeito colateral de reforço. Porque o que a gente entende é que provavelmente não vai ser uma dose só da vacina. Vai ter uma dose, vai ter que ter um reforço da vacina. Então, as pessoas que tomaram a segunda dose, ou fizeram o reforço, tiveram bastante efeitos colaterais. Inclusive, os efeitos colaterais relativamente intensos, como se eles estivessem com uma resposta inflamatória. O que a gente não sabe você imagina, por exemplo, a gente está aí com essa pandemia, essa loucura, mas nem todo mundo pega Covid no mesmo dia. Quando a gente vacina-se todo mundo no mesmo dia. Imagina todo mundo, na verdade, essa vacina que teve, tá na terceira fase, na segunda dose, as pessoas, 80% tiveram efeitos colaterais. Então, você imagina se eu vacinar 100 mil pessoas hoje e 80 mil tiverem efeito colateral no dia seguinte. Como vai ser a questão de hospital, de atendimento dessas pessoas? Então, é um desafio muito grande essa questão da vacina e eu ainda tenho um pé atrás com ela. E o que o doutor Edmilson falou ontem na live é que a vacina da Covid-19 vai ser como a vacina da gripe. A gente vai ter que fazer anualmente, porque ele muta, né? Então, eles vão ter que testar qual vai ser o vírus do ano seguinte para daí reforçar. Então, vai ser uma vacina que vai ter que ser feita com frequência, vamos dizer assim, pelo menos uma vez ao ano, né? Então, ainda eu não estou muito segura com relação à vacina, não, viu? Vamos ver, vamos ver. Doutora Denise, chegou uma pergunta aqui de uma seguidora, tá? A Clarinha Coelho, ela pergunta: doutora, quais as alterações gastrointestinais já documentadas até o momento da pandemia? Tá, o que pode causar no sistema digestivo. Então, é interessante que eu gosto muito de explicar para as pessoas entenderem o mecanismo, tá? O vírus SARS-CoV-2, ele usa uma estrutura própria, que a gente chama de spike protein, é como se fosse um espinho, e esse espinho do vírus se liga a uma enzima que transporta esse vírus para dentro da célula, que ele vai parasitar. Essa enzima se chama enzima conversora de angiotensina 2. A gente chama de ECA2. Bem, sabendo disso, a gente vai atrás quais são os tecidos corporais que apresentam maior densidade de ECA2. O primeiro tecido corporal é o intestino delgado, que é o intestino fino. Então, tem mais ECA2 no intestino delgado do que tem no pulmão, do que tem no coração, do que tem nos outros tecidos. Então, daí a gente já imagina
que o intestino delgado pode ser usado como porta de entrada para o vírus. Com isso, o vírus, porque quando a gente pega o vírus assim, de levar a mão à boca, né, de uma pessoa espirrando perto da gente, uma parte é inalada, mas uma parte é deglutida. Se esse vírus conseguir passar o estômago e se alojar no intestino delgado, vai ser fácil ele entrar no nosso corpo. E aí, um dos primeiros sintomas de que isso pode estar acontecendo é a diarreia. Então, o primeiro sintoma documentado do sistema digestivo em relação à contaminação com o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, é diarreia. Segunda, na verdade, essa diarreia duraria, em média, 3 a 5 dias. E essa diarreia não seria aquelas diarreias profusas, como da cólera, mas 3 a 5 vezes por dia e as fezes de características mais amolecidas. Depois disso, a segunda expressão mais comum é as náuseas. Então, a pessoa fica enjoada, tá? Como se fosse mesmo, pegou comeu uma coisa estragada, mais ou menos assim. Como se tivesse aquela diarreia e enjoo. E a terceira coisa é dor abdominal. Então, a dor abdominal normalmente é como se fosse uma cólica mesmo, sabe? Ou aquela cólica que precede a diarreia. Então, uma cólica. Algumas pessoas podem ficar vários dias com essa sintomatologia. Normalmente, a diarreia cessa, mas a cólica pode se manter mais tempo. Então, eu tenho pacientes que desenvolveram esse incômodo abdominal, passou a doença e ele continuou com o incômodo. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Por quê? Já que o vírus pode entrar pelo intestino delgado, se surgiu aí uma discussão. Será que a gente elimina o vírus nas fezes? Porque essas fezes podem ser um vetor de contaminação pelo vírus. Então, a pessoa que vai no banheiro e não lava a mão, a pessoa que come salada sem lavar, né? Locais onde o saneamento básico é precário, então não há uma limpeza da água, um tratamento adequado da água. Os lençóis freáticos poderiam ser contaminados, né, por coliformes fecais, né, por fezes, e ser uma via de contaminação para o vírus também. Então, já existem artigos que mostram que algumas pessoas, depois que melhoram da Covid, continuam eliminando o vírus nas fezes por mais ou menos 20 dias. O quanto esses vírus seriam contaminantes é que a gente não sabe. Ou se seria apenas partícula viral morta, né? Ou só uma partícula, ou seja, um pouco do código genético do vírus. Não que necessariamente teria capacidade para infectar um outro hospedeiro, né? A gente ainda não sabe, mas que a via digestiva pode ser usada como uma porta de entrada para o vírus, pode. Certo. Doutora Denise, uma pessoa, ela mora com a avó dela, sabe? A avó dela que já tem idade e tudo, e na próxima semana ela vai começar a trabalhar, voltar à rotina normal. Quais os cuidados que ela deve ter, né? Ela não vai de transporte público, ela vai no carro dela, entendeu? Quais os cuidados, doutora? Os cuidados que ela deve estar fazendo agora. Se ela atender o público, né, o que a gente sabe, que essas pessoas que estão em contato direto com o público, por exemplo, em mercados, né, em comércios que são de setores essenciais que continuaram funcionando, na verdade, todo o seu aparato deveria ser o que você já está fazendo agora, né? Lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, usar a máscara. Cuidado na hora de tirar a máscara para não tocar nessa parte da frente. E no caso dessa pessoa que mora com a avó, o ideal seria chegar em casa, tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo todos os dias.
tá? Porque o cabelo pode ser um vetor também. Existem algumas coisas que a gente pode ajudar. A questão da limpeza da garganta, que seria o local onde a gente teria maior represamento do vírus, né? Então, fazer gargarejos, por exemplo, com água e vinagre, com uma outra substância que eu gosto bastante, que a gente chama de prata coloidal, com água oxigenada, um pouquinho diluída, né? Fazer um bochecho, um gargarejo, e só depois ela entrar em contato com a avó, né? É muito importante. Só uma coisa, essas pessoas que estão fora e lidando com o meio externo, elas todo dia elas acabam recebendo um pouquinho de carga viral. Isso, na verdade, acaba funcionando desde que ela não seja um profissional de saúde, por exemplo, porque nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas estão tendo contato muito frequente, então as cargas virais são muito grandes, mas uma pessoa que está no mercado normal, ela tem um contato constante com o vírus, mas em pequenas quantidades. Para essas pessoas, isso já vai funcionando como uma vacina, vamos dizer assim. Tá? Isso já vai imunizando essas pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes elas não têm sintomas, mas elas podem abrigar o vírus. Por isso que esse cuidado é importante, mesmo que ela não esteja apresentando, tá? Agora, não é para colocar a vovó numa bolha, porque coisa, né? Não é fácil, né? Para os avós, para as mães, para os pais, né? Se colocar nessa posição de alijados da sociedade. Então, ter um cuidado com a avó, né? Mas também sem exagerar, para que ela tenha um pouquinho de qualidade de vida também, né? Doutora Denise, aqui nos assistindo tem muitas mães e muitos pais, né, preocupados no retorno às aulas dos filhos. É muito polêmico esse assunto, né? Isso, na sua visão, como a senhora enxerga isso, doutora? Esse retorno das aulas? Tá. Olha, tem dois aspectos que a gente teria que pensar. Primeiro, nos próprios alunos e segundo, nos funcionários e professores, né? Por quê? O que a gente tem visto, e alguns trabalhos têm apontado para isso, que não são conclusivos ainda, mas estão apontando para isso, é que as crianças, elas podem até abrigar o vírus, mas elas são uns vetores muito fracos para a contaminação. Então, a criança, como ela tem um sistema imunológico bem ativo, né, que é um sistema imunológico que a gente chama sistema imunológico inato, essa resposta inata muito ativa. Então, ela tem um controle da população viral muito bom, melhor do que o adulto. Então, alguns artigos mostraram, eu vou contar uma história, por exemplo, de uma criança que foi bem no começo da pandemia. Uma criança inglesa viajou com os pais para os Alpes franceses. Lá nos Alpes franceses, essa criança ficou bastante tempo com um amigo da família que estava com Covid e não sabia. Quando essa criança voltou para a Inglaterra, eles ficaram sabendo que essa pessoa com quem essa criança ficou bastante estava com Covid. E aí, né, com medo, porque até então não se sabia se tinha chegado lá, pegou e fez um rastreamento de todos os contatos desta criança, inclusive na escola, porque essa criança tinha voltado para a escola. Então, todas as crianças com quem ela teve contato, tem 9 anos essa criança. Os irmãos, porque essa criança tem mais 2 irmãos e tal. Bem, eu sei que deu um rastreamento de 72 pessoas. Ninguém pegou a Covid. Olha aí. Da criança. Então, o que veio, assim, provavelmente a criança seja um transmissor da doença muito fraco. Então, a chance Mas, doutora, a criança não pode trazer no cabelo? Não pode trazer no cabelo, não? Pode. Então, o que se entende é que a criança, como ela tem uma imunidade inata forte, ela controla o crescimento do vírus melhor do que os adultos. Então, não que ela não vá transmitir, mas o potencial dela é menor.
Entendi. Então, assim, a princípio, então, não teria tanto problema agora irem para a escola, se a gente se basear nesse aspecto. Só que tem o aspecto dos professores. Os professores são adultos. Os professores podem estar no momento imunológico mais pobre e pegar dessas crianças, né? Dentro de uma sala fechada, com muita criança, né? Talvez a carga viral fique muito grande ali. E esse professor, se tiver com um sistema imunológico mais enfraquecido, poderia ser acometido pela Covid, né? O grande problema também que envolve isso é a estrutura das escolas, né? Quantas crianças tem por sala? Qual é a distância de uma criança da outra? Né? Então, as crianças é difícil a gente controlar que vai brincar, que vai abraçar, que vai beijar, que vai pegar um negócio, não vai lembrar de lavar a mão, né? Vai pôr na boca. Então, o grande problema é esse controle. Mas eu acredito que, dependendo da idade, logo, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Noruega, que é um país que já passou por isso. As escolas já voltaram e já tem mais ou menos... eles estão em férias agora, que é as férias de verão, né? Mas eles, se eu não me engano, eles voltaram em junho, no começo de junho. Então, eles voltaram às aulas e eles foram escalonando. Voltou primeiro as crianças pequenas, que têm menos risco de Covid e que normalmente as salas são menores. E aí eles foram voltando aos poucos. Por último, voltou o ensino médio, que já estão mais perto dos adultos, né? Então, talvez fosse uma saída para cá, né? Tudo é aprendizado. A gente vai ter que aprender na prática. Certo. Doutora, aqui o advogado aqui, doutor Crescêncio, e a Estela estão perguntando se a criança foi positiva e, nesse caso que a senhora contou aí, e o risco da criança mesmo dar positivo. Tá. Então, e é muito interessante essa pergunta, por quê? Estar positivo não quer dizer estar doente. Então, a gente tem que começar a quebrar um pouco isso. A criança era positiva, mas não teve nenhum sintoma da doença. Essa criança que foi para os Alpes. Ou seja, ela tinha partícula viral nas vias aéreas, que é um exame do que a gente chama de PCR, que se faz com aquele cotonetezinho, né? Ela era positiva, mas ela não teve a doença. Ela controlou o crescimento do vírus. Agora, isso é uma coisa que vem tendo muita pergunta. Por exemplo, eu fiz um PCR hoje. O PCR veio positivo. Quando eu repito, para eu ver se eu me curei, isso ainda é uma incógnita, porque eu posso repetir o PCR daqui 3 semanas, está bem, sem sintoma nenhum, e ele ainda vir positivo. E vem positivo por quê? Porque eu tenho partículas virais ali, que na verdade são partículas do DNA do vírus, não é mais o vírus. Só que como o PCR, ele detecta esse código genético, vai dar positivo. Né? E aí a pessoa fala, eu ainda estou transmitindo? Não, necessariamente. Porque pode ser vírus morto, tá? Que só está ali transitando, que ainda vai ser eliminado. E mais uma coisa que é curiosa. 28% das pessoas que colhem o exame do PCR, que estão com a Covid, vêm com resultado negativo. Porque eu preciso ter ele sendo eliminado por essas secreções. Se ele já tiver se encaminhado para os tecidos, pode dar negativo. Eu tenho um colega médico, infectologista, da minha idade, eu tenho 45 anos, que está internado há mais de 30 dias numa UTI aqui em Campinas, e ele fez 4 exames até dar positivo. Os 3 primeiros dele davam negativos. Então ninguém sabia o que ele tinha. Hoje a gente já sabe que foi realmente Covid por causa do 4º exame que ele colheu. Então, não dá para a gente só esperar o exame de PCR positivo, por exemplo, para tratar o paciente. E você falou da pergunta de criança, né? Qual é o risco da criança? A gente vem tendo aí, assim, pouquíssimos casos mesmo de crianças acometidas. Normalmente, as crianças que desenvolvem a doença são crianças que já têm alguma coisa de base. Então, se ela já tem alguma doença imunológica, se é uma criança que tem, por exemplo, uma doença pulmonar,
né, que vive internada, que está sempre em UTI, que já tem, por exemplo, um acometimento do órgão-alvo aí do pulmão. Então, normalmente, o que a gente tem visto que as crianças que adoecem são crianças que já têm algum problema de base. Doutora, chegou uma pergunta aqui. O sistema imune inato começa a decair com qual idade? O que fazer para melhorar rapidamente? Então, infelizmente, não tem saída rápida, né? Ele vai caindo ao longo do tempo, porque eu tenho dois sistemas imunes, né? Basicamente, os dois trabalham o tempo inteiro, que é o inato e o adaptativo. O adaptativo é aquele que produz anticorpos, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, conforme nós somos expostos a antígenos que estimulam a produção de anticorpos. Se eu fui muito estimulada, por exemplo, eu tive muita infecção de garganta, eu tive muita, por exemplo, mesmo enquanto criança, eu vou desenvolvendo muito esse sistema adaptativo. E o sistema inato vai ficando mais inibido. De modo geral, a partir dos 20 anos, a gente começa a ter uma queda do sistema imune inato com o favorecimento do sistema imune adaptativo, guardando, obviamente, alterações individuais. No idoso, por exemplo, a base do idoso é anticorpo, porque ele já desgastou o sistema imune inato. O sistema imune inato é o exército mais forte, mas ele é o menos específico. Então, conforme eu vou me expondo, eu vou desenvolvendo aquele que é mais específico. E vou deixando um pouco de lado o sistema imune inato. Todo mundo continua tendo, mas um pouco mais enfraquecido, vamos dizer assim. Então, quanto mais velho, pior. Quanto mais estressado, pior. Quando a gente está muito estressado, a gente inibe o sistema imune inato. Então, o sistema imune inato responde a situações de estresse. Por isso que eu tenho insistido tanto, cuidado com o que pensa, cuidado com a mente, cuidado... Porque se você ficar aumentando os problemas dentro de você, ruminando o pensamento, você está enfraquecendo o seu sistema imunológico e colocando você numa possibilidade de ter a doença de forma mais grave, né? Então, cuidado. E outra coisa que acaba causando uma certa distração do sistema imune inato é o sistema digestivo. Se eu tenho um hipercrescimento microbiano, então as bactérias, os vírus, que a gente tem vírus e bactérias nos intestinos que moram lá, que a gente chama de comensais. Eles estão lá só nos ajudando com o metabolismo, mas eles estão fabricando substâncias que são importantes para nós, eles são moradores bem-vindos. Só que se eu tiver esta microbiota num hipercrescimento, eu estimulo demais o meu sistema imune inato intestinal. E aí o meu sistema imune inato das outras localizações fica enfraquecido também, porque ele está distraído com o intestino. Por isso que é tão importante agora, infelizmente não tem caminho rápido, né? O mais importante é uma dieta equilibrada, né? Com menos alimentos inflamatórios, alimentos que são industrializados, menos álcool, né? Menos açúcar. Então, alimentos de qualidade, realmente naturais, de preferência. Então, isso é muito importante. E controle do estresse, importantíssimo. E se eu pudesse eleger um nutriente que ajudaria muito esse sistema imune inato, seria a vitamina D. Ok. Doutora, uma pergunta aqui. É verdade que 70% da população vai ter Covid? Se é que já não teve. Se é que já não teve. A verdade, eu acredito que mais de 50% já teve. Claro que isso depende dos locais, né? Tem local que a onda ainda não chegou, né? Por exemplo, algumas regiões do interior e tal, que tem poucos casos ainda. Inclusive, falando do ponto de vista mundial, a gente sabe, por exemplo, que a África, né, o continente africano, é onde está chegando por último. Os casos, a onda está chegando por último. Então, provavelmente lá ainda vamos ter o pico. Mas a gente sabe assim, que a grande maioria da população, para haver a queda da contaminação, eu tenho que ter tido pelo menos 50% da população contaminada.
Então, não quer dizer que é 50% da população doente. Né? Perguntaram aí se quem teve, ontem a gente até comentou isso também. Quem teve pode ter novamente? Existe essa possibilidade, tá? Só que o que a gente sabe, a possibilidade do quê? De eu estar brigando o vírus agora, passar, fica boa. Por exemplo, eu como médica, e cuidar de um paciente com Covid e aparecer o vírus de novo na minha garganta daqui 30 dias. Isso pode acontecer. Mas o que a gente tem visto é que a chance disso acontecer é baixa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os relatos que a gente tem de pessoas que voltaram a ter é que ela vem mais leve. Tá? Ela vem menos intensa do que da primeira vez. Então, se já não teve muito isso na primeira, vai ter menos ainda na segunda. Certo. É uma pergunta aqui da Kátia. Doutora, como proceder no descarte da máscara? Então, a máscara que é descartável, né? Porque a maioria das pessoas está usando de tecido, né? Aí teria que lavar, passar ferro, né? Toda vez que chega em casa, coloca para lavar, no dia seguinte pega uma nova, né? As que são descartáveis, tirar por trás, juntar as duas abas, colocar num saquinho, tá? Não precisa se preocupar de colocar num lixo diferente, tá? O que a gente acredita é que o vírus SARS-CoV-2, embora ele tenha uma certa resistência, ele não fica muito tempo fora do nosso corpo. Entendeu? Então, só de você colocar num saquinho, fechar esse saquinho e jogar no lixo, tudo bem. Pode descartar assim. Doutora, tem duas perguntas aqui de vitamina D. A Luana e a Maria, elas perguntam, uma pergunta, qual dose diária de vitamina D3? E a outra pergunta aqui, a vitamina D, qual a vitamina D boa para idosos? Tá. A vitamina, tudo depende, a dose da vitamina D, quanto tá no sangue, né? Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que estava com 42 e ela já toma 5.000 por dia. O que a gente tem de recomendação em relação à Covid é que a gente mantenha os níveis de vitamina D acima de 45, tá? Pelo menos entre 45 e 60, mas que esses níveis não passem de 100. Tá? No sangue. Então, o ideal é que a gente tivesse a dosagem para a gente estabelecer uma dose mais individualizada e adequada. O Instituto de Medicina Funcional americano, que você até comentou no começo, que eu sou membro do Instituto de Medicina Funcional americano, lançou uma nota no dia 7 de abril, que está aberto, é em inglês, né? O instituto se chama IFM, que é IFM, né? Institute for Functional Medicine. E lá está escrito qual foi a recomendação deles nos Estados Unidos. Que se tem exame determinando quanto você tem de vitamina D, para um adulto, a dose de 5.000 é uma dose segura. Então, o Instituto de Medicina Funcional, aqui no Brasil, a gente não teve essa recomendação. Essa recomendação foi do Instituto de Medicina Funcional americano. Então, assim, eu acredito que para a maioria das pessoas, os 5.000 tá ok. Eu, por exemplo, uso 5.000 agora. Eu mantenho 5.000. Mas a minha vitamina D está em 69, a última vez que eu medi. Então, eu mantenho assim. Os 5.000, para mim, mantém esse nível de vitamina D. Agora, essa minha paciente que já toma 5.000, estava com 42. Eu tive que subir um pouquinho a dose, para que a gente passasse dos 45. Né? Por quanto tempo, Denise? Um mês. Vamos dizer assim, depois a gente volta para os 5.000 só para manter, vamos dizer. Então, não existe uma dose padrão. Né? Para os idosos que são situação de risco, principalmente para eles, a gente tem que manter em torno de 60. Tá? Okay. Dá para a gente fazer isso se expondo ao sol? Dá. Né? O ideal seria que a gente fizesse com exposição ao sol. Só que aqui, né, a gente está no inverno e a incidência do raio solar, né? Então, o ângulo que o raio solar bate
aqui nessa região da América do Sul, não é um ângulo favorável à síntese de vitamina D de forma natural, principalmente aqui nos estados mais do sul. Como vocês estão muito perto da linha do Equador, não muda muito. Então, se pudesse todos os dias tomar 15, 20 minutos de sol, com exposição de uma boa parte do corpo, braços e pernas, qual o horário bom? o ideal. O horário bom, doutora? É aquele horário que todo mundo fala para você não tomar. Da meio-dia às 2 da tarde, para a produção de vitamina D é melhor. Agora, obviamente, gente, tem que tomar cuidado em locais que o sol é forte. Usa chapéu, protetor solar no rosto e deixa braços e pernas expostos, tá? Cuidado com o rosto. Mas o braço e perna, 15 minutos, não vai ter problema, tá? Aí eu vi que tem gente perguntando muito do zinco aí, né? O zinco, novamente, pelo Instituto de Medicina Funcional Americano, a recomendação foi de 25 miligramas de zinco quelado. Ou seja, o quelado quer dizer que ele está ligado a algum sal que, na verdade, conduz esse zinco para dentro da célula. Então, tem zinco quelado na dose de 25 miligramas 2 vezes ao dia, segundo o Instituto de Medicina Funcional. Cuidado, porque zinco pode dar dor de estômago, então cuidado. Se você quiser comprar um zinco, por exemplo, na farmácia, aquelas vitaminas C efervescentes com zinco, já ajuda bastante, tá? E outra, né? Você já tem vitamina C, que é outra coisa boa para a imunidade inata, né? Então, você compra aquela de 1 grama 2 vezes ao dia, tá ok. Doutora Denise, chegou uma pergunta aqui da minha mãe que está assistindo a live, tá? Marta Pereira. A minha mãe Marta, ela pergunta, doutora Denise, quem tem deficiência de vitamina B12 pode desencadear alguma doença, já que a B12 é importante para o sistema nervoso? Sim, sim, pode sim. Inclusive a B12, então é interessante a gente saber o porquê da deficiência, né? A B12 é uma vitamina essencial e a gente não produz. Nós não conseguimos sintetizar a B12, então ela tem que vir da alimentação. A vitamina B12, ela vem nos alimentos de origem animal, principalmente. Então, nas carnes e nos ovos, tá? Principalmente na gema. Então, primeiro tem que perguntar, come produtos animais ou é vegano? Porque o vegano tem uma tendência maior à deficiência de B12, porque não vem nos produtos animais. Então, primeira pergunta. Segunda pergunta, será que está mastigando o alimento? Porque se não mastiga o alimento, eu não consigo extrair a B12 de dentro da fibra muscular. Então, será que está mastigando? Tem algum problema de dente, por exemplo? Né? Essa minha paciente que eu atendi hoje, que tinha vitamina D de 42, ela teve uma fratura de maxilar. Então, ela tem uma dificuldade de mastigar. Então, eu tenho que pensar nisso. Né? Se não mastigar, não vem, por exemplo, idoso, né? Que tem problemas dentários, não está conseguindo mastigar direito. Então, segunda coisa, está mastigando o que come? E terceira coisa, eu preciso de ácido no estômago para que a B12 seja absorvida. Então, a descrição mais clássica da deficiência da B12 é por causa de uma doença autoimune do estômago que se chama anemia perniciosa, que é quando o estômago entra numa atrofia e para de produzir ácido. Com a diminuição, com a falta do ácido no estômago, eu não consigo absorver a B12. Então, tem que ver qual seria a causa. Esse é para a gente poder corrigir. O melhor é que eu faça uma reposição de B12, que pode ser injetável, mas eu prefiro na forma ativa, que a gente chama de metilcobalamina, que a gente pode fazer numa pastilha, não precisa passar pelo estômago. Põe, ela dissolve e tal. E quais problemas que eu posso ter pela deficiência de B12? Tudo que envolve o sistema nervoso central. Então, eu posso ter parestesias, então, queimação, comichão nas extremidades, uma insensibilidade. Então, eu bato o dedo e não percebo, né? Isso é muito perigoso, né? Principalmente no idoso, né? Que já tem um grau de aterosclerose, pode começar a fazer úlceras no pé, na mão.
pode ter, por exemplo, como se fosse uma síndrome do túnel do carpo. Então, começa a formigar, né, esses 2 dedos, vai perdendo a força na mão. A gente percebe essa região aqui da mão, se chama eminência hipotenar. Então, a gente olha e vê se as 2 eminências hipotenares estão simétricas, tá? Ou se ela está presente. Quando a gente tem, por exemplo, uma deficiência muito intensa de B12, eu começo a massa muscular dessa região aqui. E aí começa a desenvolver um buraco aqui. Perde força na mão. Então não tem mecanismo de... Porque para que a gente precisa disso? Para pinça. Para abrir uma porta, para abrir uma embalagem. A pessoa começa a perceber que não tem força para isso. Além disso, eu posso ir desenvolvendo ao longo do tempo sinais de demência. Por atrofia, não só periférica, mas atrofia neurológica central. Então, é muito importante a B12. Tá? E ela participa dos processos de detox do fígado também. Tá? Então, eu começo a ficar mais intoxicado se eu não tenho B12. Doutora, a obesidade é um fator de risco, doutora? Para a COVID? O principal fator de risco. É mesmo? É mais que diabetes, é mais... Na escala de gravidade, a primeira, eu já vou te explicar por quê. É a obesidade. Segundo, hipertensão. Terceiro, diabetes. Quarto, patologias pulmonares pregressas. E por que a obesidade é o pior? Porque no tecido gorduroso, eu tenho a expressão muito maior da ECA2, que é aquela enzima conversora de angiotensina 2, que é por onde o vírus entra. Então, a obesidade é o principal fator de risco. A hipertensão está em segundo lugar, porque na hipertensão pode acontecer, em alguns tipos de hipertensão, do aumento da angiotensina 2. Então, nesses casos, também eu tenho um aumento da possibilidade de entrada do vírus. Doutora, mas tem aquela obesidade que é a obesidade inicial, né? Aquela... Sobrepeso. Pronto, desde o sobrepeso já é risco? Depende do estado nutricional dessa pessoa, porque obesidade e sobrepeso não é sinal de nutrição. Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, é um paradigma que a gente tem que quebrar. A maioria dos obesos são desnutridos de nutrientes. Eles têm excesso de calorias, mas têm poucos nutrientes. E um dos principais nutrientes que está em falta no obeso é a vitamina D. Por quê? O pouco de vitamina D que ele consegue produzir, né, em exposição ao sol, essa vitamina D, como ela é uma vitamina lipossolúvel, ela se prende no tecido gorduroso. E aí, no sangue, ela está baixa. Então, os níveis mais baixos de vitamina D são nos obesos, normalmente. Tá? Então, além de tudo, além de existir essa questão que envolve a entrada do vírus na célula, eu ainda tenho essa questão da desnutrição do obeso, né? Que deixa ele com uma possibilidade maior de pegar infecções. Doutora, a Regina está perguntando se fizer o exame de sangue depois de 3 meses de ter tido os sintomas e deu negativo, ela pode ter tido e perdeu a imunidade? Então, aí a gente vai discutir outra coisa. Será que eu preciso ter anticorpos para dizer que eu sou imune ao Covid? Não. Por quê? Os anticorpos são produzidos pelo sistema imune adaptativo. Quem é o mais competente para combater o vírus? O inato. O inato não tem anticorpo. Então, você não ter anticorpo positivo não quer dizer que você esteja à mercê do vírus como se você nunca tivesse tido. Então, é importante a gente separar isso. Tá? O que a gente sabe aí é que a gente tem alguns relatos que as pessoas... essa quantidade de anticorpos ao longo do tempo vai caindo. Tá aí um outro problema com a vacina. Como é que eu vou medir se a vacina vai me trazer imunidade? Se esses anticorpos caem quanto tempo? Com o tempo. Então, o mais importante é a imunidade inata, que é baseada principalmente na produção de citoquinas e na força celular, na imunidade celular.
que aí eu tenho os monócitos, fagócitos todos, macrófago, que são células muito potentes que elas englobam o vírus e digerem esse vírus lá dentro. Isso eu não tenho como medir. Então, por isso que é tão importante você não se fixar no anticorpo, tá? Porque se não tiver anticorpo, não quer dizer que você está à mercê da doença. Ok. A Bel está dizendo que a live está maravilhosa e que ela já compartilhou para vários amigos. Então, pessoal, quem está realmente gostando da live, compartilha aí, é importante. E tem várias pessoas perguntando se a live vai ficar salva, que a live está maravilhosa. Pessoal, a live vai ficar salva aqui no Diálogo Ponto Aberto, tá? E pode encaminhar para quem vocês quiserem, tá? Doutora, aqui está perguntando se a deficiência de B12, a Simone, a deficiência de B12 pode afetar o intestino. Ah, sim. Sim, porque como ela dá o trofismo neurológico, o sistema digestivo, assim como a pele, são os locais onde eu tenho maior ramificação neurológica. Então, se eu tenho uma deficiência de B12 que se prolongou por muito tempo, eu posso ter, por exemplo, distúrbios de motilidade do intestino. Então, a pessoa pode desenvolver com o tempo uma hipotonia muscular desse intestino, desenvolvendo uma constipação, por exemplo, aumentando o represamento de microbiota, que levando a disbiose. Então, com certeza, tudo que afeta o sistema neurológico afeta o intestino e vice-versa. Certo. Aqui uma pergunta. Doutora, por que as vitaminas B, em algumas pessoas, dão muita fome? Faz mal tomar por conta própria um complexo vitamínico rico nas vitaminas B? Não faz mal, não faz mal. Tá? Assim, claro, eu tô falando desses prontos são os que tem na farmácia. Você não precisa pegar nem com prescrição médica, né? Não é o ideal, porque o ideal é que a gente faça a dose mais individualizada. Tem gente que precisa mais de uma do complexo B, mais de outra, né? Porque a gente tem muitas. Mas se eu pudesse assim falar assim, olha, posso pedir 2 suplementos, vitamina D e complexo B. Tá? Que aí eu tenho B1, que é a tiamina, eu tenho B2, que é a riboflavina, B3, que é a niacina, eu tenho a B5, que é o ácido pantotênico, assim, tenho a B7, que é a biotina, eu tenho a B9, que é o ácido fólico, eu tenho a B12, que é a cobalamina, todas são importantes, tanto para a imunidade, quanto para o sistema neurológico, quanto para a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, para a manutenção da nossa capacidade de reagir ao estresse. Todas as vitaminas do complexo B são importantes. Agora, no caso da Covid, falando em imunidade, eu colocaria vitamina D em primeiro lugar, depois vitamina C, zinco, e aí a gente tem um monte de substâncias que podem ajudar. Por exemplo, o ômega 3, o resveratrol, a quercetina, as tinturas de sabugueiro, que é Sambucus nigra, a tintura de equinácea. Eu posso suplementar, por exemplo, beta-glucana, que é um fermentado que tem, por exemplo, na aveia ou em suplementos, a gente pode fazer. A glutamina, a N-acetilcisteína, que vende na farmácia normal, inclusive. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, dando medicação ou não para a Covid. Eu tive antes da quarentena e eu não tomei nenhum remédio. Tá? Então, eu não tomei hidroxicloroquina, não tomei ivermectina, nem a nitazoxanida, que foi o tema da live ontem. Porque a gente não tinha esse conhecimento ainda. Né? A minha Covid passou com vitamina D, vitamina C, zinco, magnésio, eu tomei lisina também, que é um aminoácido que ajuda na defesa viral. Então, na época, eu tomei essas coisas e com 8 dias eu estava 100%. Nenhuma sequela, nenhuma queixa. Doutora Elisandra pergunta em quais alimentos ela encontra B12? Nos alimentos, então, nas carnes, nos ovos, principalmente. Aí estão perguntando por que a vitamina B dá tanta fome. Muito cuidado com isso é um pouco de mito, tá? A que dá mais fome é a B6, que é a riboflavina. Mas, não, desculpa, a piridoxina, que é a B6.
Mas assim, eu tenho que tomar uma dose muito alta de B6 para estimular a fome, tá? Nas doses normais, ela não estimula a fome. Sabe aqueles xaropes que se dava para criança comer antigamente, que a gente sempre achou que o gordinho é o saudável? Tinha doses altas de B6, tá? Então hoje não é isso, tá? Podem ficar tranquilos. Doutora, uma pergunta aqui. Se o alto nível de cortisol influi também no vírus? Influi. Porque o cortisol é um hormônio que a gente chama de glicocorticoide. Ele tem esse nome porque, primeiro, ele altera a minha relação com a glicose, por isso que é glico. Então, ele causa resistência insulínica. Então, ele altera meus níveis de glicose no sangue, ele aumenta a glicose. E segundo, porque ele é um corticoide, ele é um imunossupressor. No começo da infecção, isso é ruim, porque eu posso possibilitar que o vírus se multiplique mais. Né? Eu preciso de corticoide se eu progredir para a segunda e terceira fase. Na primeira fase do vírus, não se deve tomar corticoide e nem se deve estressar muito, porque senão eu estimulo o crescimento microbiano. Doutora, chegou uma pergunta aqui, mas que no começo ele já começou aqui com mentira, viu, doutora? O advogado, doutor Crescente, está dizendo aqui que é um quarentão, mas ele está acima disso, doutora. Ele começou mentindo aqui. Ele está dizendo, doutora, para um quarentão que está em quarentena desde o início e deverá voltar ao trabalho, o que deve fazer? O que já está fazendo? Lavar as mãos, usar máscara e, de preferência, cuidar de começar a fazer uma suplementação, tá? Por exemplo, eu vejo que tem gente perguntando que médico procurar, por exemplo, um bom nutricionista, tá? Já tem conhecimento para fazer a maior parte dessas suplementações. Em Fortaleza tem a Clarissa Guiar, que é uma amiga minha, que é médica, que faz essa parte de nutrologia. Então, assim, tem muito médico, os nutrólogos fazem. Eu não sou nutróloga, mas como eu sou médica, no Brasil não existe essa especialidade, é só fora daqui. Mas um médico com pensamento funcional vai saber fazer tudo isso. E também tem muita gente que coloca medicina integrativa. É a mesma coisa. Tá? No fundo, é a mesma coisa, medicina funcional e medicina integrativa. Então, os médicos, tem o Dr. Marcelo Almeida, que eu já fiz live com ele aqui também. Tem bastante gente, graças a Deus, em todas as cidades tem alguém fazendo isso já. Doutora, tem várias perguntas aqui com relação a vitaminas para as crianças. Então, a criança é diferente, né? Tudo depende Para mim, a melhor forma de você suplementar uma criança é dar comida de verdade. Tá? A criança tem toda a capacidade de digestão, né? Evitar os bolinhos, as bolachinhas, né? Tudo aquilo que vem em embalagem, tal, fazer a criança comer comida. Né? Isso é o mais importante, porque a comida é a principal fonte de vitamina, e quando a gente obtém pela comida, ela está em sinergia. Então, eu tenho vários nutrientes ao mesmo tempo, que um ajuda o outro. Tá? Então, o mais importante é isso. Agora, vitamina D pode ser que a criança precise por causa da exposição ao sol. Então, vai depender da idade e do peso para se fazer um cálculo de dose. Tá? Mas é interessante, sim. E na farmácia tem várias vitaminas D, inclusive em gotas, tá? Que facilita colocar. Doutora, a senhora deu as indicações aqui do meu Ceará, aí já apareceu aqui o pessoal da Bahia pedindo indicação de um nutrólogo. Tá? Então, eu falei do Dr. Marcelo Almeida. Na Bahia? Na Bahia? Na Bahia, em Salvador. E aqui também, Recife, também está perguntando indicação. Nossa, em Recife tem um monte. Tem o Geraldo Amorim, tem a Érica, tem o Glaucio Nascimento, que é ginecologista. Tem tem um que lida bastante com... Tem a Rebeca Spinelli, que é ginecologista também. Tem o Cabral, Sérgio Cabral. Recife tem bastante. Doutora, então, aqui em Porto Alegre está pedindo também Rio de Janeiro e São Paulo. Nossa Senhora! João Pessoa, Curitiba... João Pessoa tem a Ana Marta, a doutora Ana Marta. Doutora, Ana Marta Moreira. Doutora, o Brasil todinho está aqui, doutora. Você o Brasil vê? todinho está assistindo aqui.
TV, graças a Deus. Que bom, né? Que bom fazer um trabalho tão brilhante como o seu, que o Brasil todo lhe segue, doutora. Muito obrigada, gente, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês e pela presença constante aqui. Eu agradeço. Doutora, uma pergunta aqui. A ferritina 290 pode ser um fator complicador se pegar o vírus? Não. Sozinho, como um fator isolado, não. Tem que saber a causa, né? Do aumento da ferritina. Então, normalmente, são patologias hepáticas, né? Ou problemas genéticos. Então, é só cuidado com isso, que pode ser um sinal aí de inflamação corporal. É um marcador de processo inflamatório corporal, a ferritina. Tá? Então, só isso, isoladamente, não é para se preocupar, não, tá? Certo. Doutora, que o Brasil todo está aqui dizendo que é porque você merece, viu, doutora? Ah, obrigada, gente. Doutora, Muito obrigada. Doutor, gordura no fígado é um complicador? Né? Na verdade, sozinho não, mas como a gordura no fígado é acompanhada normalmente de um aumento de gordura corporal, também pode ser um fator de risco. Claro, né, que quanto mais, pior. Né? Depende do grau de esteatose hepática, né, que a gente chama, e a gente vai graduando, grau 1, grau 2, grau 3. O grau 3, com certeza, tem muita gordura corporal. Não só no fígado, no resto do corpo também. Então, aumenta, sim, a chance de gravidade da Covid, tá? E aí, alguma pessoa perguntou do tipo sanguíneo. Existiu muita conversa no início da epidemia, da pandemia, falando do aumento do risco de quem tem tipo A, tipo sanguíneo A. Não achamos nenhuma razão ainda para isso. Eu não encontrei nenhum artigo que determinasse que quem tem o tipo sanguíneo A está pior. Mas existiu essa conversa aí, a gente sabe que onde há fumaça há fogo, né? Mas não tem nada assim que fale, olha, realmente quem tem tipo A vai ter uma evolução pior. Doutora, a minha mãe está perguntando aqui qual é o nutrólogo aqui em Fortaleza que a senhora indica. Minha mãe que está perguntando. Doutora Clarissa Aguiar. Clarissa Aguiar. Ela está Doutora, gravidinha, inclusive, eu acho que logo vai ter neném. A Amanda está perguntando se o Covid é mais agressivo nos homens. Boa pergunta. É mais agressivo nos homens. E tem uma razão. Assim, aliás, tem várias razões, tá? Mas uma das razões é de que, primeiro, o homem tem muito ECA2 no testículo, tá? Que facilita a entrada do vírus. E tem uma outra razão. Acredita-se que existe um gene que codifica a presença dessa ECA2, mas que esse X, como nós temos 2X, a gente tem uma eficiência maior dessa enzima do que o homem. Como o homem só tem um X, talvez seja por isso que ele tem uma ECA2 com uma eficiência menor. Então, por isso, ele estaria mais suscetível à infecção mais grave pelo coronavírus. Sim, os homens homens e mais velhos estão numa gravidade maior. Doutora, estão dizendo aqui que a minha vitamina A está baixa e não consigo aumentar com 10.000 por dia. Nossa, estranho. Vai ter que ver por que isso está acontecendo, né? A vitamina A também é uma vitamina lipossolúvel. E o ideal é que ela seja sempre suplementada, associada a D. Então tem que ver se você está fazendo D também, tá? Uma ajuda a outra. Doutora, a Mariana está perguntando se a constipação crônica complica mais se tiver o vírus? Se for só isso, não, tá? Porque se eu tiver o vírus sendo alojado no reto, quando uma pessoa muito constipada, eu poderia reabsorver esse vírus com mais facilidade. Mas a gente não tem nenhum... Isso na teoria, tá bom? Mas a gente não tem nenhum artigo que mostre isso, não. Doutora, tem várias pessoas aqui perguntando sobre a ivermectina. Então, a ivermectina é um dos tratamentos aí para ser usado na fase aguda, ou seja, na primeira fase da infecção. A ivermectina, a hidroxicloroquina e ontem a gente discutiu a nitazoxanida. São 3 drogas aí que a gente tem no mercado brasileiro que podem ser usadas na primeira fase. Não são o santo graal, é importante a gente deixar claro, né? Não é porque vai tomar que não vai complicar.
diminui o que a gente entende pela fisiopatologia do vírus e pelo mecanismo de ação das drogas, é que diminui a chance de uma evolução negativa. Mas nenhuma droga deve ser usada para prevenção. Tá? Isso não, infelizmente, não temos comprovação disso. E, na verdade, dentro do mecanismo de ação da droga, não vê isso como positivo, né? Como realmente indício. Mas nem, por exemplo, tomar vitamina D ou tomar vitamina C, isso não é prevenção, isso é preparar o terreno da batalha. Entendeu? Para a batalha ser uma batalha com menos baixas, vamos dizer assim. Tá bom? Ok. Doutora Denise, nós estamos indo aqui para a reta final da nossa live, tá? Antes das suas considerações finais, eu gostaria de dar alguns avisos aqui, por gentileza, tá, doutora? Tá. Doutora, nós ainda tínhamos aqui, por baixo, umas 150 perguntas aqui, doutora. Então, assim, eu quero deixar um aviso aqui para quem está nos assistindo, tá? Essa live vai ficar salva aqui no Diálogo.aberto, tá? Quem não assistiu toda, pode ir lá assistir a parte que não assistiu, né? Também, vocês que têm familiares e amigos que têm interesse nesse conteúdo tão rico, vocês podem ir lá e encaminhar para quem vocês quiserem, tá? E também pedir para vocês, quem não segue ainda a doutora Denise, vamos lá em cima, clica aí na sua tela, lá em cima, segue a doutora. E muitas das dúvidas que vocês estão apresentando aqui, lá tem vários vídeos, tem conteúdo. Então, ela apresenta aí diariamente conteúdos importantes. Eu não passo um dia sem olhar o conteúdo da doutora. Obrigada, então, muito obrigada. E pedir também para quem não segue o Diálogo.aberto, pedir para seguir. Nós temos uma programação de lives com muito conteúdo, tá? Esse é o nosso intuito, realmente trazer grandes profissionais, né? Trazer realmente informações importantes para vocês. Então, vamos seguir o Diálogo.aberto, acompanhar a programação e sempre é importante a participação de vocês. Doutora Denise Carvalho, muito obrigado pela sua gentileza de dedicar essa hora aqui do seu tempo, que é tão precioso, aqui para nós do Diálogo Aberto, tá? Uma grande honra, né? Muito obrigada. A senhora não tem seguidor, não. A senhora tem fã, doutora. Graças a Deus, com muito respeito, muito carinho. E eu sou muito, muito grata. E eu considero a rede social uma parte do meu trabalho, sabe? Eu acho que talvez seja por isso que as pessoas gostem, porque eu levo com a seriedade que eu levo no meu consultório, a minha vida doutora, de professora. Eu vou até lhe confessar, doutora, que às vezes a rede social ela é um pouco trabalhosa, sabe? Né? Toma muito tempo. É trabalho. Pronto. Mas quando você recebe um feedback do seguidor dizendo, parabenizando, que está gostando e tudo isso aí, você continua, né? Sim, dá força pra gente, né? Pronto. Doutora, está avisando aqui que falta 1 minuto e meio para cortar. Por gentileza, Tá. A sua mensagem final aí, doutora, por gentileza. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos que participaram, que fizeram as suas perguntas, e agradecer todo o carinho que vocês me dão. Avisar que daqui a pouco eu estou em outra live, às 21 horas, falando sobre o Menosprazol com o Fabrício Assini, que é farmacologista. Então, convidar a todos, se quiserem voltar, tiver sem fazer nada aí, não vai para a televisão ver situação negativa, volta aqui que às 21 horas eu estou de volta. Doutora, e quando vier para uma palestra, ou a passeio aqui ao meu Ceará, nos avise, doutora, que é muito bem-vindo aqui, menino, tá? não aguento mais. Pois fica Minha o convite. vida é na estrada, dando aula, eu amo o que eu faço. Fica o convite, doutora, fica o convite. Tá, joia, muito obrigada. Pode deixar que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe, muita saúde, parabéns, doutora. Obrigada, meu querido. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado tchau, tchau. A todos que participaram, pessoal. Vai ficar salva a live aqui no Diálogo Aberto. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite, tchau, doutora. tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí por todos que abrilhantaram aqui a nossa live. Faltam aqui 29 segundos para cortar, tá? Acompanhe o Diálogo Aberto, a programação. As nossas lives são assim, interativas. Todos participam com perguntas, comentários.
Vocês são muito importantes, contribuem muito com as nossas lives nessa discussão, nessa conversa, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe, muita saúde. Vai cortar aqui, vai ficar salva a live, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Deus abençoe aí. Boa noite.